Olá você, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Papo Reto, encontro com celebridades. E a celebridade de hoje que eu trago é jornalista, radialista, escritor, político, dono de jornal, meu amigo Alexandre Neder. Seja bem-vindo, Neder. Obrigado, Carlos. Prazer estar aqui com você, viu? Muita honra poder participar do podcast que eu tenho acompanhado. Parabéns a todo esse projeto que vocês têm feito. Muito legal. Muito bem, vamos bater um papo aqui, vamos contar um pouco da sua vida, contar um pouco da sua história, né? Neder, como que a comunicação entrou na sua vida? Olha, eu comecei logo com os meus 11, 12 anos de idade demonstrar muita vontade, né, de fazer comunicação, especialmente de fazer jornalismo. Eu costumo dizer que o que me levou para o jornalismo foi o esporte, a minha paixão por duas áreas esportivas, o futebol e a Fórmula 1. Né? Então eu acabei entrando ali no esporte, de certa maneira acabei me convencendo de que eu deveria seguir esse rumo, uma coisa um pouco inconsciente, né? Porque nessa idade você não tem muito projeto, né? 12, 11 anos de idade. Com os 14 anos, eu já estava escrevendo algumas coisas, algumas opiniões esportivas, né? E um dia, na minha casa, um querido amigo do meu pai, que depois se tornou um querido amigo meu, Mário Terra, O grande Mário Terra. O Mário viu ali aquele material e falou: poxa, eu acho que você devia pensar em fazer uma coluna esportiva no Diário. Ele tinha ali uma certa relação com a turma do Diário de Piracicaba. Uhum. E daí eu comecei a ter uma coluna que se chamou Papo Esportivo. Era uma coluna que saía todos os domingos, né? Que tinha ali uma opinião um pouco mais graúda sobre algum detalhe do esporte e algumas notinhas depois embaixo. E foi assim que começou. Foi assim, de uma maneira despretensiosa, né? Mas que eu, desde da primeira coluna veiculada, eu comecei a levar isso muito a sério. Eu começava a planejar outra da semana seguinte, entende? Depois eu me desenvolvi no Diário, fiquei com uma outra coluna chamada Alta Velocidade, que destacava prioritariamente a Fórmula 1. Aliás, você começou a contar a história, eu lembrei aqui das páginas que você fazia das corridas. Das corridas, no início da semana, a corrida acontecia no final de semana. Exatamente. E você fazia a descrição da corrida. No Diário, eu lembro disso. Era um negócio louco, era volta por volta, era, entendeu? Quantos décimos de um carro para o outro, Sim. Décimos de segundo. Eu fazia aquilo com uma paixão assim terrível, um negócio até meio doente a minha ligação com aquilo tudo, né? E daí no Diário, Carlos, eu continuei ali, me desenvolvendo, passei a trabalhar no Diário. O meu primeiro registro foi como auxiliar de redação, porque eu não podia ser contratado na época como jornalista, daí tinha uma brecha lá, auxiliar de redação. Mas eu escrevia. E eu era muito amigo do Renato Fabretti, que era o editor de esportes na época. E o Renato passou a ter uma grande amizade comigo, eu uma super amizade com o Renato, até que chegou o momento que o Renato ele foi contratado pelo Diário de São Paulo, se eu não me engano. Sim. Ele foi para São Paulo e eu cheguei para o editor na época, que era o Alfredo Barbara Neto, querido Alfredo, hoje está lá em Campo Grande, Mato Grosso. Mato Grosso, isso. Dono de jornal lá em Campo Grande. Cheguei para ele e falei: Alfredo, é o seguinte, eu acho que eu já tenho condições de assumir a editoria de esporte aí do Diário. Ele ficou olhando para minha cara assim, ele falou: tá bom, então assuma a mesa lá, a máquina, vê se está tudo bem lá, se tem fita na máquina, se está com tinta, e manda ver. E foi entrando ali numa sequência de coisas, né? Daí eu entrei na faculdade, né? Daí nessa minha época na faculdade eu acabei indo para o Jornal de Piracicaba, quando a gente acho que se conheceu mais assim. Trabalhamos juntos. Fortemente, que a gente trabalhou junto naquela época na redação do JP. E aí depois veio rádio, televisão, veio
a minha paixão aí, que eu reconduzi agora o caminho que é o democrata, né? Tudo isso acabou surgindo nessa sequência, mas começou com a paixão pelo esporte. Isso nós estamos falando da década de 80. Década de 80. Segunda metade da década de 80. Exatamente. Abril de 1983, primeira metade da década de 80. Poxa vida, faz tempo, hein? Uhum. Eu entrei no jornal em 86. Então, 86, então mais ou menos ali por perto. Eu tinha meus 14 anos de idade. Era uma coisa assim que foi uma paixão pela comunicação muito, muito grande. Uhum. E é uma coisa bacana que eu vivi, você viveu isso muito também, acho que mais do que eu até, que é aquela coisa de você ir à noite acompanhar a impressão do jornal, né? Uhum. Você saber como é que estava a diagramação da página. Hoje a turma vê tudo no computador, essa coisa, esse mundo digital, né? Hoje, na verdade, Mas o próprio repórter já escreve na página. Não, naquela época a gente não imaginava o que é hoje. E na época de hoje, se você pegar uma pessoa mais jovem e falar, olha, é o seguinte, lá no passado a gente fazia isso, a gente escrevia na máquina, depois tinha o cara que reescrevia para passar para o filme, para revelar, daí tinha um cara que fazia o pestap, que ele recortava, colava na página, seguindo a diagramação. Aí o cara vai olhar para você e vai falar, pô, vocês são loucos, né? Para que isso? Porque na época ninguém imaginava que a gente chegaria nesse patamar de tecnologia que nós temos hoje, né? Sim. Impressionante. Realmente a tecnologia evoluiu muito, né? Trazendo aí agilidade, né? Porém o essencial do jornalismo, que é o texto bem escrito, não existe igual, né? O texto, ele diz muito, não apenas da notícia, mas como ele leva a pessoa a ter uma interpretação sobre aquilo, que pode ser uma interpretação mais romântica, mais séria, ou uma interpretação menos envolvida nos acontecimentos, né? Então, o texto vai ser sempre, eu acho que aquela válvula propulsora da boa notícia, da boa informação, né? Sim, sem dúvida, junto com a imagem. Junto com a imagem. Que hoje, né, tem a evolução das máquinas e tudo mais, leva também, né, a essa questão da necessidade da imagem. Naquela época, você tinha boas imagens, você tinha excelentes fotógrafos, né, que trabalharam com a gente, inclusive, mas que não era tão necessário, né? Você tinha, muitas vezes, matérias que não tinha nem imagem. Agora, imagina essa tecnologia naquela época nossa que a gente começou, né? Quanto demorava para você ter uma foto disponível para você pôr numa página? Era uma novela, você tinha que revelar a foto, né? Às vezes dava errada a revelação, você revelava de novo, vinha, olha, melhora essa foto e tal. Era um negócio artesanal que na época necessário, mas hoje a gente dá risada até, porque o mundo digital, ele pôs todos nós numa situação mais cômoda, né? Eu acho que ressaltou também a habilidade agora, ressaltou a qualidade das coisas, o compromisso, né? Mas melhorou muito, o mundo melhorou e na área nossa eu acho que foi uma grande revolução, né? Da década de 90 para cá só começou a ter evolução uma atrás da outra, fantástica. Sem dúvida. Néder, a odontologia nunca te encantou? Seu pai sempre atuou na área, né? Sempre. Nunca te encantou? Você sabe que nunca meu pai chegou para mim e falou, filho, siga a carreira da saúde, né? Ele era cirurgião dentista, ele era professor universitário, ele era farmacologista, pesquisador, ele era ligadíssimo na área da saúde e da educação. Mas nunca, em nenhum momento, ele chegou para mim e falou, siga a carreira da saúde, que é uma carreira boa, você vai sofrer menos do que a carreira jornalística. Talvez se ele soubesse que a gente sofre pra caramba na comunicação, no jornalismo, ele teria falado para eu seguir a saúde, né? Mas eu acabei tendo muito apoio dele, viu? Quando eu decidi fazer comunicação, quando ele viu que eu era
uma pessoa que tinha já tomado essa decisão. Ele sempre me incentivou, me impulsionou, sempre foi um grande parceiro nesse aspecto, em todos os aspectos, né? Mas nesse aspecto especialmente da acolhida, do apoio à questão profissional minha. Chegou a ser meu sócio no Democrata, né? Eu me lembro, até uma passagem interessante essa, porque estava eu e ele na antiga Brasserie, no mês de dezembro do ano de 1992. Eu cheguei para ele e falei, pai, é o seguinte, eu já decidi, ano que vem eu vou pôr na rua o Democrata. Ele olhou para minha cara e falou assim, não vai ter jeito mesmo? Eu falei, não vai ter jeito, eu vou fazer tal. Vamos fazer uma coisa. Cuida da redação e eu vou ser seu sócio, eu vou orientar você para administrar. Eu fico seu sócio então. Você topa? Eu falei, mas claro que eu topo. Mas olha, veja bem, eu sou seu pai, mas eu não vou ser seu pai lá dentro. Lá a gente vai ser sócio. Eu falei, perfeito, pai. E foi uma boa parceria, porque ele separava bem a figura do pai da figura do sócio. Sim. Me dava dura, eu brigava também com ele no bom sentido das discussões que a gente tinha, mas a gente se entendia muito bem. Depois, em todos os períodos meus, televisão, sempre me apoiou muito. A minha irmã seguiu carreira médica. Minha irmã é médica, reumatologista, seguiu carreira lá em Campinas. Mas com essa questão da área da saúde, por ser farmacologista, ele brincava muito comigo quando eu ia me automedicar, né? Ele falava assim, e aí, mas o que você precisa ver o que está acontecendo aí, pô, essa garganta aí que não melhora, não sei o quê. Eu falei, não, o senhor fique tranquilo, eu já tomei isso, tomei aquilo, daqui meia hora eu vou tomar agora não sei o quê. Eu misturava coisas caseiras com remédio de farmácia, daí um dia ele olhou para mim e falou assim, poxa vida, você não precisou nem estudar para entender disso daí, né? Dando uma dura em mim, né? Mas assim, nunca influenciou na questão. Mas sempre te apoiou e muito, né? Sempre, bastante. Vamos falar um pouquinho do Democrata, né? O Democrata que agora está voltando na versão digital, mas foi um jornal que circulou na cidade, inclusive você tinha a oficina com as máquinas e tudo, chegou? Tínhamos. Quando chegou a tiragem do... Naquela época nós chegamos a 10 mil, isso falando em 97, 98, 99, né? Na época era uma tiragem interessante. O Democrata começou em 17 de abril de 1993, né? A primeira edição dele. Começou a circular aos sábados, depois ele passou a circular de quarta e sábado. Nós tínhamos um problema que era onde imprimir o jornal, né? Então nós iniciamos a impressão nas gráficas do Jornal de Piracicaba. O jornal fazia essa terceirização. Sim. Era um outro projeto, mas o jornal, comercialmente, ele tinha lá o parque gráfico dele, que ele imprimia outros jornais, como a Tribuna faz até hoje. Sim. E a gente começou a imprimir no jornal, até que chegou um momento que nós tivemos ali uma oportunidade de rodar na Graficorp, que não tem mais, era aquele parque gráfico da Rede Anhanguera. Só que antes de ser Rede Anhanguera, na verdade, a gente começou a rodar no Diário do Povo de Campinas. Depois que foi para a Graficorp, que eles montaram ali eles se uniram, né? O Correio acabou comprando o Diário do Povo lá atrás, mas naquela época o Diário do Povo era independente. Nós começamos a rodar lá. Rodamos uma época em Americana, no Todo Dia, até que chegou uma ocasião que houve a possibilidade da gente adquirir o antigo maquinário do Diário de São Paulo. Era uma impressora nylon print que fez a história toda do Diário de São Paulo, né? Havia uma troca daí de máquinas, o Diário de São Paulo tinha importado um maquinário moderno dos Estados Unidos e eles estariam negociando para alguém aquele maquinário deles.
Aí houve a possibilidade da gente fazer um negócio na época de ocasião, e essa máquina veio para o Democrata. E a chegada dessa máquina foi muito interessante porque ela foi trazida por caminhão e teve que ter um guincho para levar ela até o local, né? Que foi todo preparado, com cimento armado. Precisou vir um engenheiro ali, fazer um trabalho todo ali. Então, ligação de vibração. De vibração, tá. E a máquina, ela foi instalada ali no ano de 95. Ali na Boa Morte. Ali na Boa Morte. A Nylon Print era uma boa máquina, mas ela demorava muito para acertar o registro, né? Para quem não conhece esse termo, né, acertar o registro é acertar as chapas para ficar a cor certa, para ficar a foto encaixada, né? As cores são compostas por 4 cores básicas, né? Então elas tinham que o papel passava por cada uma delas e o registro tem que ser exato. Exato, para que não desse sombras. Não desse sombras. E foi um bom período. Esse foi um bom período. Daí nós pudemos aumentar a tiragem, trabalhar melhor as edições, né? Que você tinha uma segurança de você rodar, então você não precisava encerrar a edição antes, contando com aquele tempo lá de viajar para poder entregar e tal. Então foi uma época muito boa. E o Democrata, ele foi até o mês de janeiro de 99. Quando a gente encerrou, naquele momento, a circulação. Eu passei vários anos entendendo que em algum dia esse projeto poderia ser reiniciado. Toquei a vida normalmente, com rádio, com televisão, com outros projetos na comunicação, mas sempre com a expectativa de achar o momento certo para voltar com o Democrata. E há uns 3 anos atrás, eu venho trazendo esse projeto na cabeça. E o ano passado, eu acabei encarando isso de uma maneira mais séria, entendendo que 2025 seria um bom momento para a gente reiniciar esse projeto. Eu senti dentro de mim que era a hora. Me cerquei de bons amigos e amigas, de bons profissionais, de bons articulistas, de pessoas com um grande know-how em determinadas áreas, né? Na educação, na saúde, na questão do social, a questão de jornalística, de informação. E a gente montou um time bom e reiniciamos esse projeto em 8 de fevereiro. Já estamos nessa volta, já estamos com 26 edições. Próximo sábado agora, segundo dia do mês de agosto, sai a 27ª edição. E eu tenho sentido que o projeto está crescendo, o projeto está tendo bastante aceitação, né? Muitas pessoas acompanharam aquela primeira etapa do Democrata, então elas têm uma coisa de um sentimento saudoso, né? De rever esse projeto adaptado para a realidade atual, no formato focado na realidade atual, né? com uma tendência nova, mas tem muitas pessoas que estão com a gente acompanhando justamente para relembrar daquele projeto anterior. E muitas pessoas que não viveram aquela época, ou porque não eram nascidas, ou porque simplesmente não eram da cidade, ou porque não se lembram, né? Essas pessoas, uma grande parte que eu tenho conversado, tem realmente se ligado naquilo que a gente tem feito, né? Que é um trabalho de uma equipe muito boa. E a prioridade é você dar um caminho diferente para a interpretação dos fatos. Sim. É você dar mais subsídios, é você dar um conteúdo diversificado. O que eu tenho percebido é exatamente isso, né? Você aprofunda mais os temas, né? Não fica na superficialidade do jornal diário ou da internet hoje, que é mais superficial ainda, né? Você trabalha mais aprofundando, né, os temas num esquema de revista, né? É isso.
e dando a oportunidade da pessoa ter uma informação diferente, ter a opinião das coisas, mas poder discutir também, né? Não sendo a palavra final, mas funcionando como um farol que ilumina um caminho de entendimento novo, através de um conhecimento que às vezes nós temos a oportunidade de passar de uma maneira às vezes inédita, às vezes não, mas o que importa às vezes é o enfoque que você dá, é a oportunidade que você coloca as informações. Sim. Né? Bom, então o bloco já estourou, né, Elvésio? O Elvésio já está sinalizando lá que o bloco estourou, mas vamos para o intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente volta, porque ainda tem muita coisa para contar, viu? Olha, aqui tem história que não acaba mais. A gente só falou de jornal, tá? Falta todo o resto para a gente bater papo ainda. Aguenta um minutinho aí, a gente já volta. Rádio Piracicaba, 4 anos trazendo notícias e esportes de Piracicaba, do Brasil e do mundo, sempre com muita música na programação. Acesse radiopiracicaba.com.br. Rádio Piracicaba, a sua rádio web. Muito bem, voltamos então com o nosso Papo Reto, encontro com celebridades, sempre lembrando, né? Aqueles 3 Cs que você já sabe: curte, comenta, compartilha. Né? Às vezes a pessoa assiste, gosta, né, e acaba esquecendo de botar o dedinho ali, dar aquele likezinho. Isso é muito importante, por quê? Porque o algoritmo do YouTube, ele pega esses resultados e vai divulgar para mais gente. Então mais gente vai ficar sabendo e vai poder ter acesso ao que você também gostou. Então não se esquece, curte, comenta, compartilha. Néder, a gente falou de jornal, né? A gente falou do início da sua carreira, né? do seu empreendimento maior, né? Que foi aí o Democrata e toda a sua carreira. Como que entra o rádio nesse meio aí? O rádio é uma história interessante. No ano de 1988, eu já tinha uma passagem boa pelo jornalismo impresso e eu queria ter uma experiência em rádio, né? Que era uma grande paixão, rádio, televisão, né? E o professor Rubens Braga, ele apresentava junto com o Beto Pastor e o Edivaldo Tites o Educador Esportiva, que começava às 6 horas da tarde. E ali, naquele momento, numa conversa minha com o professor Rubens Braga, ele lá na minha casa, ele chegou para mim e falou assim: vai sexta-feira agora? Porque essa semana eu só vou estar lá na sexta. Vai na sexta? Poxa, você está lá no diário, eu apresento você como cara lá do jornal diário e tal, e você comenta algumas coisas com a gente lá, para você conhecer, para você... Tá bom.
Fiquei super feliz, né? Uma primeira oportunidade. Fui lá, sentei na bancada e aquela história lá, o Edivaldo Tites olhava lá para o operador, olha, na cápsula central, fulano de tal, que era não lembro o nome do operador na época. Aí eu falava, poxa, que criatividade, né? Tal. Beto Pastor mais divertido, o professor Rubens Braga com os comentários mais sérios, ponderados, né? Ponderados, tal. E eu lá dando os meus pitacos, falando e não sei o quê. E foi assim durante vários meses, né? Eu não ia todos os dias, mas ia um dia sim, um dia não, ou ia às vezes 4, 5 dias. Foi ali que eu comecei a ter a minha primeira experiência. Até que chegou um dia, eu cheguei na rádio e cheguei para o operador e falei assim, não vai chegar ninguém aí? Ele falou, olha, por enquanto só está o professor Rubens Braga aí. Eu falei, tá certo. Aí o professor Rubens Braga chegou para mim e falou, olha, tá só eu hoje, eles não puderam vir, mas eu queria que você, aproveitando essa oportunidade, que você ancorasse o programa. Eu falei, eu? Ele falou, ancore o programa. Aí eu ancorei o programa, fiquei ali várias semanas, né, participando e tal. E houve ali um início muito legal, né? O meu início foi na Educadora. Pra você ver, uma rádio que eu voltei décadas depois para fazer aquele projeto bonito do Novo Dia, projeto criado pelo Jairinho, mas antes eu tinha iniciado no microfone dentro da Rádio Educadora, né? E depois fui para a Difusora, na Central Difusora de Jornalismo, que era comandada pelo Roberto Moraes. O Roberto não era vereador na época ainda, então ele foi um grande professor no jornalismo também, né? Ele tinha ali uma visão jornalística muito legal, um cara dinâmico dentro do rádio, né? E eu me desenvolvi assim no rádio. Acabei tendo várias passagens pela Difusora, né? Em vários momentos da história, aí a gente sempre teve uma ligação lá com a Rádio Difusora. A minha última passagem lá foi nos anos de 2011 e 2012. Mas enfim, a instantaneidade do rádio é algo que fascina e algo que preenche realmente a satisfação do comunicador de saber que está podendo servir a sociedade. Sim. Porque você tem o feedback instantâneo na hora. Em 2014, a gente iniciou o projeto do Novo Dia na Rádio Educadora. O Jairinho criou esse horário para jornalismo e me convidou para fazer o programa. E eu fiquei ali de 2014 até junho de 2024. Foram 10 anos. Foram 10 anos com o Novo Dia, no horário das 7 da manhã. E por ser a primeira notícia do dia, tudo que era importante nós acabávamos noticiando e comentando. Então, desde as notícias importantes do ponto de vista de coisas positivas, né? Até importantes por serem tragédias, por serem fatos que marcam de uma maneira negativa a cidade, o país e o mundo, né? Mas foi um projeto muito bonito. O Novo Dia deu para mim ali uma possibilidade de exercer um trabalho que me apaixonou. Sinceramente, foi algo assim fantástico e de grande retorno por parte das pessoas. E foi esse projeto que te abriu as portas para pisar ali na política? Eu já tinha tido experiências lá atrás na política, mas esse projeto foi um projeto que, com toda certeza, fortaleceu muito a minha luta política, porque não tem como, né? Você sabe, Carlos, poxa, você está lá ouvindo as pessoas te ligarem, trazendo um drama, uma situação pontual daquele momento, né? Principalmente na saúde. Não tem mais nada que revolte mais a gente do que um descaso da saúde pública, né? Ali é uma coisa realmente que a gente fica revoltado com aquilo. E então eu ouvia isso, às vezes eu intermediava junto ao poder público, outras vezes não era possível, mas sempre
eu acabava tentando achar ali, ao vivo, alguma solução, alguma coisa, embora não fosse a minha finalidade ali. Ali eu tinha que ser jornalista, né? Mas algumas coisas ou outra você acabava, olha, vamos ouvir fulano para ver se tem alguma ideia sobre esse caso seu. E era uma grande família, uma grande rede de informação e de ajuda que a gente acabou fazendo ali, né? Me rendeu também algumas situações desagradáveis, como algumas notificações extrajudiciais recebidas pela gestão anterior, né? Fui muito crítico mesmo da gestão anterior. Acho que nos últimos anos faltou prefeito em Piracicaba. Sim. Se você pegar o período de janeiro de 2021 até o final de 2024, você vê a ausência do prefeito na cidade de Piracicaba. E coisas muito tristes acontecendo, especialmente na área da saúde. E numa dessas situações aí, houve lá o caso daquela criança que foi, infelizmente, morreu por conta da falta do soro antiescorpiônico na UPA da Vila Cristina. Uhum. E em um determinado momento eu fiz ali um comentário, entre tantos outros comentários que eu fazia, mas em um determinado momento eu fiz assim o seguinte comentário: e nós queremos saber quais foram os responsáveis pelo assassinato daquela menina na UPA da Vila. Eles queriam que eu dissesse, como assim? Quem foi o assassino? Aponte então, você falou que houve um assassinato, qual foi o assassino? E ali eu me cerquei de advogados, fiz várias justificativas por escrito, entendeu? E ficou uma coisa no ar, ficou por isso mesmo. Uhum. Porque algo que os profissionais de comunicação falam, e falam com embasamento, né? Porque, na verdade, eu não acusei ninguém de assassinato. Sim. Mas é aquela expressão que você usa. Uhum. Porque aquilo, se você imaginar que não houve soro na hora para ser dado àquela criança, e que só o soro poderia salvar a vida dela, e que para ela ser salva, ela tinha que ser, ela tinha que receber o soro, e que aquela era uma unidade credenciada para atender casos de picada de escorpião. Uhum. Se você for levar por esses pontos, você vai chegar à conclusão de que a palavra assassinato não foi pesada. Sim. Não que eu tivesse atribuído isso a alguém especial, mas a junção dos acontecimentos, dos fatos e tal. Então, sim, e além do mais, tem o seguinte, né, no calor do momento, né, a emoção do ao vivo e o calor do momento. Exatamente. Né, você usa expressões que nem sempre tem que ser levadas ao pé da letra, né? Mas, infelizmente, foi desgastante. Isso daí foi uma coisa que desgastou e que foi realmente algo que precisa, inclusive, agora, eu não sei a posição do Ministério Público, se ele já tem uma posição oficial sobre mas ainda esse está fato. aberto. Ainda não houve o fechamento do caso, né? Uhum. O Ministério Público ainda faz a investigação, ainda... Eu tive acesso aos advogados da família, Inclusive, eu tive acesso a vários profissionais do direito que chegaram para mim na época e informaram a própria emissora também que aquilo não havia nada de criminoso naquela declaração, aquilo era apenas um fato habitual e que vinha combinar com a realidade daquele momento, né? Com o contexto daquele momento da história. Comunicação e política na nossa cidade, né, já rendeu muitos frutos, né? Tivemos aí vários radialistas, comunicadores que acabaram entrando na política aí e sendo eleitos, né, e fazendo aí um trabalho bastante forte, né? Néder, você também tem aí todo o berço cultural da nossa cidade, né, Piracicaba, né, como um berço cultural, e você trabalha muito também nessa área, você faz parte aí da Sociedade Sírio-Libanesa e outras ações aí que você atua também, né? Eu fui presidente por 2 mandatos da Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa, né?
e fizemos ali um trabalho bacana ao lado da nossa diretoria, do associado, ao lado de Piracicaba, né? Porque se você pegar a origem da Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa, ela foi criada para servir aos libaneses e sírios natos que vinham para o Brasil, especialmente que vinham para Piracicaba. Com o passar do tempo, a sociedade passou a fazer beneficência para a cidade de Piracicaba, né? E eu tenho muito orgulho de ter contribuído para isso na época nossa, dos anos de 2008 a 2012, até o final de 2012, começo de 2013, a gente fez muita ação beneficente para Piracicaba, né? Atendendo muitas instituições, muitas famílias individuais, às vezes não apenas na instituição, mas famílias que a gente sabia que tinham um problema, que iam procurar a gente. Acho que esse é o objetivo da... E a colônia libanesa entidade, na cidade é muito forte, né? A colônia é forte. É forte no Brasil também, sim, né? Especialmente no estado de São Paulo. Piracicaba é uma das cidades que, quando houve aquela migração para cá, a nossa região recebeu uma grande gama de sírios libaneses, né? Região de Piracicaba, região de Presidente Prudente, a Baixada Santista, foram regiões do estado que abrangeram a capital São Paulo, principalmente, né? Hoje você tem um leque de descendentes e de libaneses natos na cidade de São Paulo, que é uma coisa fabulosa. Sim, né? e ajudaram muito a construir, a construir o país, né, de uma certa forma, da mesma forma que os italianos, japoneses, né, mas... Tem uma história importante de todas as... Eu costumo dizer que todas as descendências têm um papel de transformação e de produção no Brasil que é hoje, né? Sim. E a nossa sírio-libanesa, com certeza, tem uma estrutura muito legal. E essa força do Estado de São Paulo com a colônia árabe é tão forte que o arcebispo maronita, da Igreja Católica Maronita, ele foi enviado pela Igreja Maronita Libanesa para São Paulo, que é o Dom Edgar Madi, que comanda a Catedral Maronita de São Paulo, certo, tendo uma incumbência muito importante de congregar os descendentes de libaneses no Estado. Né? Então, você vê como é que é hoje encarado pelo próprio país do Líbano, como é que é encarado hoje o nosso Brasil, o nosso Estado, como uma grande nação que abriga muitos descendentes e muitos libaneses e sírios natos também, que vieram para cá com essa incumbência de manter essa história, né? Nós somos a miscigenação. O Brasil é a miscigenação de raça, sem né? dúvida, sem dúvida. A força nossa está na miscigenação, né? Sim. Bom, estamos chegando no final. A gente sabe, se a gente for bater papo aqui, a gente vai até amanhã cedo aqui. Até amanhã cedo, e vou dizer para você, e depois do café da manhã a gente continua. Falta assunto ainda para ser falado. Projetos novos aí que você está tocando agora aí, como é que tá? Quais são esses projetos que estão em andamento aí? Nós estamos com o projeto do Democrata, que dentro de algumas semanas nós vamos lançar o site, que é um grande portal que nós vamos fazer. Legal. Abrangendo ali não apenas as edições do Democrata, mas principalmente todo esse acervo que a gente tem feito de notícias, de material, e também aos poucos armazenando coisas da época antiga do Democrata também, trazendo um pouco da história, né? Isso é bom. Estamos já encaminhando aí um projeto para voltar para o rádio, que em breve eu acredito que a gente já possa dar um start nesse projeto. Estivemos com um projeto importante com a VTV SBT, encerramos a primeira etapa nossa, agora nós estamos produzindo a segunda etapa de programações para iniciarmos um novo momento lá, né? Uma nova etapa, como é que fala? Uma nova série, não, uma nova temporada. Faltando as palavras aqui. E investindo na internet, né, Carlos? Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui
é um grande exemplo para que a gente possa seguir a mesma linha também. Nós estamos fazendo isso. O canal TV O Democrata no YouTube está sendo armazenado com os nossos programas antigos. Legal. E com os nossos programas atuais, procurando estender um pouco essa gama de entrevistas que a gente fez no decorrer de todos esses anos. Foram quase 30 anos de televisão até hoje. Né? Acho que é bacana a gente pensar algumas coisas e ir colocando também nas redes e, ao mesmo tempo, continuar mantendo a programação. Nós temos o Néder Especial, a gente está mantendo isso agora também em formato de podcast, tentando atualizar um pouco mais a nossa acabamos nem falando, né? Acabamos nem falando sua fase de televisão, né? Mas foi vamos um bom tempo também. Vamos ter tempo um outro dia aí. A TV foi uma coisa importante, né? A gente teve ali bons professores na televisão, eu acho que muita gente que nos orientou, que nos ajudou. E Piracicaba, ela tem hoje uma história na televisão, né? Somos todos desbravadores, né? Fazer televisão aqui do jeito que foi feito desde do final dos anos 80, todos aqueles que fizeram TV são desbravadores, são pessoas corajosas que enfrentaram dificuldades, limitações e fizeram uma televisão de qualidade. Até hoje se faz uma televisão muito corajosa, de qualidade em Piracicaba. E o registro da história da nossa cidade, né? Que eu acho que é o mais importante. Sem dúvida. De tudo isso. Néder, foi um grande prazer bater papo com você. Acho que nem foi uma entrevista, foi realmente um bate-papo e relembrar, né, de momentos que nossas carreiras, de uma certa forma, foram caminhando paralelamente, né? Trabalhamos em alguns momentos juntos, em alguns momentos, né, mas sempre, né, admirando uma outra aí, isso é legal. E esse bate-papo aqui também, trazendo aí, mostrando um pouquinho, né, do que você já fez pela comunicação da cidade. Obrigado, viu, Carlos? É uma alegria participar desse programa. A gente tem assistido e fiquei muito feliz em ser convidado para conversar, para participar, para bater esse papo com você. Quero mandar um abraço para o Ari Jones, um abração especial a você e realmente na nossa história os nossos caminhos sempre estiveram juntos, né? Paralelos e muitas vezes eles se cruzaram e sempre nós estivemos bem no nosso papo, na nossa relação e sem dúvida. Fizemos aí juntos um pouco dessa história aí dessa cidade bonita que a gente ama tanto, né? Com certeza. E que assim continue. Com certeza, Néder, mais uma vez muito obrigado e a porta está sempre aberta para você aqui. Obrigado. Tamo juntos. Abraço, até a próxima.